contra famílias, contra mães, pais, avós, deixando crianças órfãs. Tu tens visto, Senhor, toda essa maldade que está sendo feita em nossa nação. Pessoas perdendo a esperança, Senhor, pessoas perdendo patrimônio, pessoas até, ó Pai, em alguns momentos perdendo a fé. Clamando a Ti e às vezes dizendo, Pai, por que demoras? Porque não te apressas a dar uma solução, mas Tu tens o tempo, Pai, para agir. Mas agora, Pai, hoje, neste dia 22 de novembro de 2025, Pai, o inimigo se levantou, Pai, contra a Tua obra, ó Deus. Foi declarado, Senhor, que uma reunião, ó Pai, de oração seria um atentado contra o nosso país, ó Pai. Portanto, Senhor, eu quero que Tu leves em consideração, ó Pai, que essa declaração em uma decisão judicial é uma declaração contra a Tua obra, ó Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que manda, ó Pai, os Teus anjos, Senhor. Manda, Senhor, uma ordem celestial para fazer cessar essa maldade que está acontecendo em nosso país, ó Pai. Manda, Senhor, Teus anjos, ó Pai, naquele local onde está o presidente Bolsonaro, ó Pai. Cuida da sua saúde, ó Deus. Não permita, Senhor, que a sua saúde seja agravada, ó Pai. Não permita, ó Pai, que essa doença seja agravada, ó Pai. Não dê esse gosto, ó Deus, para os inimigos que querem a morte de Bolsonaro, ó Deus. Porque tens um projeto na vida daquele homem, ó Pai, que Tu levantaste para salvar essa nação, para libertar essa nação, ó Pai. E o projeto, Senhor, ainda não foi concluído, ó Deus. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cuide de Bolsonaro, reveste ele, Senhor, com a coraça, Senhor, de justiça, meu Deus, para que ele possa, Senhor, sair dessa situação que hoje foi colocada, ó Deus. Eu clamo, ó Deus, por sua família, ó Deus, por sua esposa, pelos seus filhos, ó Pai, pelos seus netos, ó Deus. Clamo, ó Deus, por todos os seus amigos, ó Pai, que aqui estão reunidos, e dizer, ó Pai, que aqui não é um exército de covardes, ó Deus, mas aqui são um exército, ó Deus, que marchará sobre a Tua ordem, ó Senhor, sobre a Tua ordem, Senhor, para fazer o Teu querer nessa nação, ó Deus. Usa a cada um de nós que está aqui, ó Senhor, nessa noite, e em todos os cantos do país, Senhor, que estão orando, clamando por essa causa, ó Deus, que a partir de hoje, ó Senhor, eu clamo, Pai, aqui, ó Deus, e clamo e peço aos pastores, aos cristãos, aos padres, aos espíritas, ó Deus, a todos os cristãos, que entrem em uma corrente de oração permanente a partir de hoje, ó Deus. E nós só vamos parar, ó Deus, quando o inimigo for derrotado. E o inimigo será derrotado, ó Deus, com a liberdade de Bolsonaro, com a liberdade de todos aqueles que estão presos justamente, ó Deus. Eu clamo, ó Deus, pela família daqueles que já perderam os seus filhos, ó Deus, por conta dessa injustiça, ó Pai. Nós não retrocederemos, ó Deus. Te peço a Tua fortaleza para todos nós, ó Deus. Nos dá, Senhor, a força, Senhor, a força daqueles que não vão retroceder. E nós queremos dizer para a nossa nação, ó Pai, perante Ti, ó Deus, que nós não retrocederemos. Nós não pararemos, Senhor, enquanto a justiça não for restabelecida em nosso país. A justiça será restabelecida em nosso país. Este é um exército, Pai, daqueles que não têm medo. Nós não nos acovardaremos, Senhor, diante da investida do inimigo, Pai, que usa homens perversos, Senhor, que não temem a Tua palavra, ó Deus. Mas aqui está um povo, Senhor, que Te teme e segue a Tua orientação. E eu creio nessa vitória, Pai, que virá em muito breve, em muito pouco tempo, Pai, para a paz em nosso país, ó Deus. Que haja paz em nosso país e que esses inimigos sejam envergonhados. 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 Em nome de Jesus. Eu vou puxar aqui uma oração, me permite, Flávio? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o seu escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Vamos ouvir o louvor, depois o pastor Pedro vai dar uma mensagem aqui pra gente de novo. Pode botar. Com propriedade, o apóstolo, ele escreveu esse texto. E mesmo assim ele declara, mesmo em meio às perseguições, às aflições, às ameaças de morte que ele sofria, ameaças veementemente de morte, mesmo assim ele declara, em meio às suas maiores dores, às suas maiores aflições, nada pode me separar do amor de Deus. Esses dias onde nós vivemos, dias de ansiedade, desânimo, medo do futuro, essa mensagem que foi escrita há tanto tempo atrás, ela é mais atual do que nunca, ela serve para nós hoje. Agora, eu quero mostrar para você 3 verdades rápidas, bem rápidas, para nós continuarmos orando, para nós continuarmos adorando, celebrando, porque ao coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, e Deus habita no meio dos louvores, e Deus está aqui. Você crê nisso? Diga: eu creio. A primeira verdade que eu quero trazer para você, o primeiro firmamento, é que Deus é por nós. Diga isso comigo: Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus não é neutro, irmão. Ele é a nosso favor. Muitas pessoas vivem como se Deus estivesse indiferente à nossa situação, esperando alguns erros da nossa parte para nos punir. Não, acredite. Paulo, ele está afirmando exatamente o oposto, que Deus está ao nosso lado. E ele já provou isso ao nos enviar aquilo que mais lhe custava, aquilo que de mais precioso ele tinha, seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus, diga: eu creio. Eu creio. Veja, Deus já nos amou e Ele não tem que provar mais. Ele nos amou, Ele nos ama e Ele já provou, porque aquilo que era mais precioso para Ele, o único da espécie, só existia um. O Filho unigênito, não tinha outro. Talvez eu e você não conseguíssemos entregar um filho nosso por uma causa. Mas Deus, Ele não hesitou e entregou aquilo que de mais valioso Ele tinha. Então, o que Ele não entregará a nós? Será que Ele vai nos privar de liberdade? Será que Ele vai nos privar de viver uma vida de justiça inteira, sarados, curados, vivendo pelo poder do amor de Deus, pelo poder da vida? Não, jamais. Acredite, Ele vai nos entregar absolutamente tudo, porque Ele já nos entregou Jesus, aquele que não poupou ao seu Filho. Se Deus o tinha como mais precioso, Ele não vai negar absolutamente nada a nós. Por isso que eu afirmo a você que a oração do justo muito pode ser efeitos, porque Deus, Ele não vai nos negar absolutamente nada. A Bíblia diz que tudo quanto pedirmos a Deus em seu nome, Ele vai nos conceder. E nós precisamos aprender a pedir, nós precisamos aprender a orar. Mateus 6,16 diz assim: buscar em primeiro lugar, vamos lá? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Não só o reino de Deus, a justiça que existe no reino. A justiça do reino de Deus. Consecutivamente, todas as outras coisas nos será acrescentada. A liberdade que tanto necessitamos, que tanto clamamos, que tanto buscamos, que tanto mostramos a nossa cara, clamando. Nós estamos lutando, não a nossa luta apenas, mas a luta da nossa descendência, a luta dos nossos filhos, a luta dos nossos netos. E os gigantes que nós vencermos, acredite, os nossos filhos não terão que batalhar com eles. Mas se nós abrirmos mãos e perdermos para gigantes nessa geração, nós vamos deixar este presente para os nossos filhos. Acredite, eu não estou afim de deixar isso para os meus netos, e eu tenho vários. Eu não estou afim de deixar esses gigantes para eles. Todos eles serão derrotados nessa geração, juntamente com o poder da palavra verbalizado através da nossa boca. Nós temos o poder, sim, o poder da palavra. E Paulo nos garante isso. Segundo, ninguém poderá nos condenar. Ninguém pode nos condenar, amigo. Ouça, ninguém pode nos condenar. Quem está dizendo isso é Deus.
Deus falou, eu creio, vai acontecer. Ninguém poderá nos condenar. O diabo acusa, mas Cristo defende. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Cadê os escolhidos de Deus? Faz barulho! Cadê os escolhidos de Deus? Se manifesta! Ei, irmão, eu preciso mostrar a minha cara. Você precisa mostrar a sua cara. Porque nós somos a cara do Pai. Nós somos a cara do Pai. Nós temos o cheiro do Pai. Nós falamos como o Pai. Veja, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se é Ele próprio quem nos justifica? É Deus quem justifica cada um de nós. Satanás é chamado de o acusador. E Satanás em todos os tempos ele também tem seus representantes. Em todo tempo ele tem seus representantes na terra. Muita gente emprestando a boca para o diabo hoje. Muita gente fazendo papel de acusador baseado em injustiça, mentira, arrogância. Ei, a Bíblia está dizendo isso aqui, que nada pegou Deus de surpresa. Nada. Muitas outras pessoas já se prostraram a esse papel antes dessa geração. Acredite, todos eles pereceram. Todos eles pereceram. Não existe uma única derrota. Não existe uma única derrota. Quando você olha para o histórico do nosso Senhor Jesus Cristo, não existe derrota. Apocalipse 12:10 diz isso. Mas agora, nós temos um advogado no céu. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Olha o adjetivo, o justo. O justo. 1 João 2:1 diz, temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu sim, mas ele não está morto. Ele ressuscitou. Para nunca mais morrer novamente, ele intercede por cada um de nós. E aqui nós temos absolutamente, veemente, 3 poderes em ação por causa dessa ressurreição. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele intercede por nós veementemente. Ei, nós precisamos falar com Jesus todos os dias. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar com Jesus. Nós precisamos mostrar a nossa indignação, nós precisamos mostrar a nossa dor. Eu não posso simplesmente ficar calado, eu preciso dizer, Senhor, está doendo. Senhor, está doendo. Por quê? Porque Ele é um intercessor justo. E Ele vai ver sim a justiça que existe no seu coração, no seu clamor, na sua palavra. E Ele vai interceder por você. Acredite. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus intercede por você, irmão. Deus não está alheio, Ele intercede por você. Cristo não apenas te salvou do passado, ouça! Mas Ele continua te sustentando no presente e Ele te levará a bom termo no futuro. Ele não te salvou à toa, nós não fomos salvos à toa. Existe um futuro e uma esperança para todos nós. Você pode ter falhado, eu posso ter falhado, muitos de nós podemos ter falhado, ok. Mas o sangue de Jesus é suficiente para nos sarar, nos curar, nos restaurar e nos enviar ao nosso futuro absolutamente íntegros, inteiros. Romanos 8, verso 1 diz, agora pois, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Repete isso comigo, não existe condenação. Não existe condenação para mim. Não existe condenação para você. Não existe condenação para o nosso presidente. Não existe. Pastor Pedro, você está doido? Você está vivendo em que país? Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o que Deus está falando. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu fico com a palavra de Deus. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por último, nada pode nos separar do amor de Deus. Significa também que Paulo lista tudo que tenta nos afastar de Deus. Existe essa lista, depois você lê, existe uma lista que Paulo deixa muito bem clara. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Parece uma lista de tragédia, não é mesmo? Mas Paulo diz, em todas essas coisas, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Dá uma salva de palmas ao Senhor por isso. Me ajuda, irmão, me ajuda a pregar, me ajuda a trazer a realidade do céu para a terra. Me ajuda! Nós precisamos de trazer essa palavra. Nós precisamos de trazer isso à realidade, porque quando eu verbalizo a palavra, ela se manifesta pelo poder
da minha voz. Eu criei, por isso é que eu falei, nós cremos, por isso é que nós falamos. Isaías 54:10 diz assim: ainda que os montes se retirem e os outeiros sejam abalados, o meu amor não se apartará de ti, diz o Senhor. Pode acontecer qualquer coisa, mas Ele te ama. Fala: Jesus me ama. Jesus me ama. Ei, irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus te ama e Ele não mudou de ideia. Não tem ninguém que vai fazer com que Ele mude de ideia. Ele te ama, nem a morte, nem a vida. Paulo menciona extremos para mostrar que há fronteira, que não há fronteira para o amor de Deus a nós. Não existe fronteira. O amor de Deus não depende do que você sente, mas absolutamente de quem Ele é. E Ele é aquilo que Ele sempre foi e aquilo que Ele sempre será. O grande eu sou. Diga comigo: Jesus, o grande eu sou. O que isso significa? Que Ele sempre vai ser aquilo que nós necessitarmos que Ele seja. Eu sou o quê? Cura, se você necessitar de cura. Eu sou salvação, se você necessitar de salvação. Eu sou libertação, se você necessita de libertação. Eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. É isso que Ele está dizendo para nós. Em Jeremias 31:3 Ele diz: com amor te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Nós somos atraídos a Ele com muita benignidade. Mesmo que a vida te pressione, irmão, o amor de Deus sempre vai te sustentar, acredite. Eis um homem aqui na minha frente que está sendo sustentado pelo amor de Deus, o senador Flávio Bolsonaro, assim como a família dele, assim como cada um de nós estamos sendo sustentados pelo amor de Deus, porque na nossa própria força nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Mas Deus, Ele é fiel e justo para nos manter íntegros, inteiros, absolutamente inteiros. Sabe, irmão, o capítulo 8, ele começa dizendo assim: nenhuma condenação há. E ele termina dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a realidade do Evangelho. Este é o valor que Deus dá a cada um de nós, dizendo: nada vai me separar de você. Nada vai me separar de você. Então eu quero terminar dizendo: se existe alguma coisa que você acha que pode lhe separar do amor de Deus, esquece, irmão. Você está limpo, você está puro, purificado, justificado, santificado. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor. Pode continuar orando pela sua família. Pode continuar orando por cura. Pode continuar estendendo as tuas mãos, declarando que o Brasil vai sim viver dias absolutamente dignos de serem registrados na Bíblia, dignos de serem registrados na história. Nós estamos fazendo parte dessa história. Você crê comigo? Como vai ser o final da sua história? Diga comigo: maravilhoso. Porque eu escolho. É uma questão de escolha. Nós escolhemos qual é o nosso futuro. Nós vamos decidir qual é o nosso futuro e nós vamos trabalhar. Nós vamos orar, nós vamos clamar e nós vamos estabelecer o nosso futuro pelo poder da palavra. E eu vou terminar como comecei. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Nós, como justificados de hoje, temos sim o poder de mover o céu a nosso favor. O céu está se movendo ao nosso favor. Você crê? Você crê? Em nome de Jesus Cristo de